Me conta uma coisa, você ainda está postergando para fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha para aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, na verdade? Mas esse vídeo veio para te salvar e eu vou desvendar porque você deveria contratar uma calculadora de IR e acabar com esse problema. Número 1, não gastar tempo fazendo cálculos. 2, não correr o risco de errar. 3, pagar as suas DARFs em dia e se livrar de juros e multa. 4, facilidade para preencher a declaração anual de IR. 5, consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o compromisso de levar até você os melhores fornecedores do mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital. E os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você, que é cliente Genial. Acesse a sua área logada e saiba mais. Olá, estamos aqui novamente com a conversa com o Zé Márcio. Hoje vamos conversar aqui com o Cristiano Noronha, que é da Arco Advice. Olá, Cristiano, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Prazer todo meu, Zé, de estar aqui com você. Prazer também a todos aí que nos assistem. Vamos conversar um pouco, porque o momento está bem interessante, né? Quer dizer, muita coisa acontecendo nos últimos dias, últimos meses. Acho que vale a pena um pouco a gente conversar sobre o cenário político, como é que você está vendo isso aí. O governo sofreu algumas derrotas importantes aí nos últimos meses. É surpreendente que no começo do governo, que em geral o Poder Executivo tem uma lua de mel, tanto com a sociedade quanto com o Congresso, o governo Lula, quer dizer, tenha tido tanta dificuldade para aprovar suas propostas. Como é que você está vendo esse processo aí? O que você acha que está acontecendo e como que você acha que vai caminhar nos próximos meses essa negociação? Bom, Zé, para entender onde a gente está em relação a essa questão dessa dificuldade do governo, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e entender que o presidente Lula ele foi eleito num clima de polarização muito alto, né? Vale dizer que ele teve apenas uma vantagem de 2,5 pontos percentuais em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando a gente olha também a eleição para o legislativo, a gente acaba vendo que quantos foram os deputados, por exemplo, eleitos por aqueles partidos que apoiaram a eleição do presidente Lula. A coligação que elegeu Lula, elegeu apenas 122 deputados federais e 12 senadores. Então, isso já antecipava uma dificuldade que ele teria de construir uma base sólida no Congresso Nacional. O Lula fez um movimento correto, que, em geral, em todo aquele que é eleito para o Poder Executivo faz, oferece cargos no governo, oferece ministérios para outras legendas que não apoiaram o projeto dele, para que no sentido de ampliar esse apoio lá no Congresso. Então, o Lula chamou o MDB, chamou a União Brasil, chamou o PSD, né? Chamou até o PDT, por exemplo, que tinha como candidato Ciro Gomes, por exemplo. E essa base, no papel, ela foi ampliada de 122 deputados para 280 e de 12 senadores para 50, mas isso no papel. Porque, por exemplo, quando a gente olha o União Brasil, Zé, ele é resultado de quê? Ele foi uma fusão do DEM com o PSL é um partido bolsonarista. Então, já na origem, essa base ela é muito volátil e ela depende muito de algumas variáveis, né, do governo. E outra coisa, variáveis ali do dia a dia que o governo vai oferecendo. E outra coisa importante é que o presidente Lula parece não ter entendido de que ele foi eleito, ele teve mais votos do que o Bolsonaro, mas não por uma defesa de projeto, né, de uma defesa de um conjunto de propostas, mas por rejeição ao adversário dele. Então, inclusive, muitas das propostas que o presidente Lula está tentando fazer encontram reação no Congresso Nacional. E aí, uma dessas derrotas que você mencionou foi justamente um projeto de decreto legislativo que foi aprovado na Câmara, tentando revogar um decreto do presidente Lula sobre o marco do saneamento. E o Congresso se sentiu alijado do processo, porque na medida
medida que o presidente Lula edita um decreto, ele está retirando o Congresso Nacional dessa discussão. E mais que isso, o decreto do presidente acabou extrapolando determinados pontos previstos na lei que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. O governo começou a abrir a caixa de ferramentas, liberar emendas e tudo mais, mas isso ainda não está totalmente pacificado. Então a gente ainda percebe aí algumas insatisfações no Congresso Nacional. E outras mensagens, Zé, já estão se preparando a ser dadas, não necessariamente tão duras, mas outras mensagens se preparam. Exemplo dessas mensagens: o Senado já está dizendo que quer votar sim esse projeto de decreto legislativo, suspendendo o decreto do presidente Lula. A Câmara dos Deputados quer revogar um decreto do presidente Lula que isenta de vistos cidadãos canadenses, australianos e americanos, por exemplo. A Câmara dos Deputados também critica, assim como o presidente do Senado, o interesse do governo em rever a privatização da Eletrobras por meio do Supremo Tribunal Federal, né? Então, alguns movimentos aí que o Congresso faz, a gente já percebe também que outros recados podem eventualmente ser dados. Mesmo na discussão do marco fiscal, que a gente considera aqui um ponto pacífico, que o Congresso vai aprovar, quem é que tem mais resistência às alterações que estão sendo feitas pela Câmara? O PT, que é o partido do presidente, porque ele está tornando esse marco fiscal ligeiramente mais duro do que saiu, por exemplo, do Poder Executivo. Certo. Mas qual é a sua avaliação? Você acha que esse processo deve continuar ao longo do governo Lula? Como é que você... Porque tem outras coisas acontecendo. Tem as CPIs, por exemplo. O governo tentou barrar a abertura da CPI do 8 de janeiro, não conseguiu, tá certo? É verdade que teve lá os vídeos que o G. Dias estava lá no Palácio do Planalto, ninguém sabe muito bem fazendo o quê, tá certo? Então isso intensificou, mas de qualquer forma, a expectativa era de que a CPI seria realmente criada. Você tem a CPI do MST, tá certo? Então, existe um ruído que parece que está ficando cada vez maior. É isso mesmo, gente? Quer dizer, ao longo dos próximos meses, a gente vai ver uma oposição, ao contrário do que acontecia no passado, a gente vai ver uma oposição efetiva no Congresso ao Executivo, ou isso você acha que a tendência na medida em que o governo libera as emendas parlamentares, quer dizer, na medida em que... Porque o ponto é o seguinte, né? Quer dizer, o governo deu cargos para os partidos, deu ministérios, mas os partidos não estão votando integralmente com o governo, o que é uma novidade. Por que você acha que isso está acontecendo e como é que isso vai evoluir nos próximos meses? Zé, isso vai acontecer, a gente vai ver momentos de altos e baixos. Em determinados momentos a gente vai ter uma situação relativamente boa, em outros momentos a situação vai ser ruim. E essas CPIs que você mencionou, inclusive, ela aumenta o custo da coordenação política. Então, por quê? Porque ela potencialmente cria ruídos entre governo e oposição. Então a gente vai ver sempre um movimento aí de hora tá bom e hora tá ruim, né? É pouco provável que esse quadro se altere, até porque a gente, mesmo que o governo libere emendas, o apoio parlamentar ele é ancorado não apenas na emenda. O apoio parlamentar ele é também ancorado no desejo do Congresso Nacional de participar de determinadas formulações de políticas públicas, na recuperação e popularidade até que o governo tem no Congresso Nacional, né? Nos gestos que o presidente da República faz em relação ao parlamento. Veja que, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não gostou, por exemplo, do fato do governo ter encaminhado indicações para o Banco Central sem ter antes comunicado a ele. Quer dizer, o presidente do Congresso ficou sabendo disso por meio da imprensa. Então, são gestos relevantes também. E, conforme eu já falava no começo aqui também, não existe uma sintonia de agenda completa entre executivo e legislativo.
A agenda do presidente Lula é uma e a agenda do Congresso Nacional, ou a disposição do Congresso Nacional de apoiar essa agenda do presidente é outra. Então, por exemplo, o Lira quer votar um código de mineração, o governo é contra esse tipo de coisa. O governo quer votar uma reforma trabalhista muito ousada, em alguns pontos desfazendo o que foi feito. O Congresso não concorda com isso. Então, essas tensões, elas naturalmente vão acontecer, ela vai ser marcada, como eu disse, por altos e baixos, e dificilmente apenas a liberação de emenda vai resolver isso, porque, como eu disse, essa relação ela não está alicerçada ali apenas na questão da liberação de emendas. E existem outros setores da sociedade também que têm problemas em relação a alguns posicionamentos do governo. Veja o caso do MST. O MST fez uma série de invasões em propriedades de terra, a bancada ruralista não gostou, a bancada também não gostou de gestos que o governo faz em direção a esse movimento, como, por exemplo, a participação do vice-presidente da República em feiras organizadas pelo movimento, sem que o governo dê mensagens mais claras até em relação à condenação desse tipo de invasão, por exemplo. Então, são vários pontos que mantêm essa tensão e esse relacionamento instável. E essa instabilidade, na minha avaliação, ela vai continuar, vai permear toda a gestão do presidente Lula. Vale ressaltar que foi feito também, Zé, um levantamento recente do número de parlamentares que o presidente Lula está recebendo. É muito baixo, em comparação com o que ele fez no primeiro e no segundo mandato. O presidente tinha um diálogo muito mais interessante. Veja a entrevista recente também do Gerdau em relação a como o governo dialoga com o meio empresarial. Está baixo esse nível de diálogo. Então, o presidente Lula ele tem retirado de alguns focos de diálogo até mesmo setores importantes, como o agronegócio, setor empresarial e parlamentares. Mas, Cristiano, que isso são fatores super importantes. Eu acho que realmente essa questão da articulação política é fundamental. Quer dizer, e pelo que você está falando, o que está acontecendo é que tem um problema aí na articulação política do governo. Agora, tem uma mudança estrutural importante, né? Que ao longo aí dos últimos anos, desde 2005, 2015, basicamente, quando ainda com a emenda constitucional 205, você começou a fazer uma transferência, a tornar o orçamento impositivo, né? As emendas parlamentares deixaram de ser autorizativas e passaram ao longo do tempo para serem impositivas, ou seja, uma vez aprovado o orçamento, a emenda tem que ser disponibilizada. Você acha que isso vai afetar o comportamento dos parlamentares, ou você acha que isso é algo marginal que não vai fazer muita diferença? Zé, como eu disse, esse relacionamento, para ele fluir bem, ele não pode estar ancorado só nessas emendas. Existem outros fatores. Então, o que é importante é que a gente até percebe uma vocação governista do Congresso Nacional. O Congresso não gosta de ser oposição. O Congresso ele prefere muito mais ser governo, porque ele tem estabelece uma relação de confiança, porque ele participa da formulação de políticas públicas, porque ele tem acesso ao presidente. Eu me lembro que a presidente Dilma Rousseff tinha problemas com alguns partidos, e o MDB, na época, chegou a fazer uma pesquisa com os parlamentares, como, por exemplo, uma pergunta simples. A presidente Dilma, ela avisa ao senhor quando ela faz uma visita ao seu estado? A maior parte da resposta era não. Então, veja, o parlamentar ele gosta de saber quando o presidente vai estar lá, porque ele gosta de aparecer, de estar ao lado do presidente, para ele dizer para a base eleitoral dele que ele está batalhando por recursos e melhorias na cidade dele. Então, são esses gestos, né? Então, mesmo o Congresso, por isso que eu falei, o presidente Lula, veja, formalmente, ele aumentou a base dele de 122 deputados para 280 e de 12 senadores para 50. Mas isso é no papel, porque na prática o diálogo é inexistente. Na prática, os acordos são feitos e eles não são cumpridos. Então, o parlamento não vai se dar por satisfeito apenas com liberação de emendas, até porque, como você bem falou, boa parte dessas emendas já tem uma execução também obrigatória.
Mas o curioso é que no passado, né, quer dizer, existia muito menos insatisfação, né? Como você disse, o Congresso gosta de ser situação, ele não gosta de ser oposição. Para o Congresso, para o deputado, para o senador, é muito ruim ser oposição, porque ele não tem capacidade de mostrar ao seu eleitor que ele tem poder político e etc. Né? Quer dizer, agora, a sensação que a gente está tendo nesse começo de mandato é que essa atratividade do executivo não, quer dizer, não está acontecendo como aconteceu no passado. É isso mesmo ou eu estou É viajando? isso mesmo, Zé. E o que está por trás disso? Volta ao que eu falei no início, a questão da polarização. Então, você veja, recentemente foi divulgada uma foto onde um deputado do PL aparecia ao lado do presidente Lula. Isso foi suficiente para muita gente nas redes sociais criticarem esse parlamentar, por exemplo. Então, o parlamentar hoje, ele se, diante das mídias sociais, onde as notícias circulam de uma forma muito mais. Antigamente, na época ali do Fernando Henrique, não tinha mídia social. Então, o parlamentar se encontrava, tirava uma foto com Lula, ele divulgava isso para quem ele queria, e ele fazia isso usando a gráfica do Senado ou a gráfica da Câmara, né? Que ele divulgava todas essas informações. Hoje é mídia social. E aí a mídia social, ela te aplaude ou ela te cancela imediatamente. Então, esse grau de polarização que a gente tem torna essa relação mais desafiadora ainda, porque hoje as pessoas exigem posicionamento. O ex-presidente Michel Temer, por exemplo, ele foi muito hábil nessa articulação com o Congresso Nacional. Ele mudou completamente a relação que ele tinha, que a Dilma tinha com o Congresso Nacional, quando ele, depois que assumiu a presidência da República. Não por isso ele conseguiu, por exemplo, evitar 2 processos de impeachment diante de acusações ali que foram amplamente, vamos dizer assim, abordadas, tratadas, exploradas pela mídia de uma forma geral, graças a esse diálogo permanente que ele estabelecia com o parlamento. E, diga-se de passagem, também conseguiu avançar em reformas muito importantes, como foi o caso da reforma trabalhista, mudança na questão da TLP, né, a nova lei das estatais, tudo isso foi feito na gestão do ex-presidente Temer. Você citou aí a questão das fake news, das redes sociais. Como é que você está vendo essa coisa aí desse projeto de lei aí das fake news que não foi votada na Câmara por falta de voto? Você acha que vai ser colocado em pauta novamente? E como é que isso se reflete na relação com o legislativo, com o judiciário, né? Que tem um processo lá no judiciário que de alguma forma vai tratar desse problema. Como é que você está vendo isso? Você acha que vai ser, quer dizer, o deputado Arthur Lira vai recolocar em pauta e vai ter voto para aprovar, ou você acha que isso é alguma coisa pouco provável que seja aprovado, dado o que aconteceu aí na votação anterior? Olha, Zé, mais uma vez, parece que a justiça que vai legislar no lugar do Congresso Nacional. Pelo menos em relação a alguns pontos do Marco Civil da Internet e dessas ações que você mencionou que está lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Existe uma ação, existe um determinado questionamento da lei, por exemplo, falando da responsabilização das Big Techs em relação a determinadas notícias que são publicadas lá, e outras da necessidade de retirar determinados conteúdos sem uma determinação legal. Então, existem essas 2 ações lá, e pode ser que esse julgamento venha antes mesmo até de uma definição da Câmara dos Deputados. Eventualmente, o Supremo Tribunal julgando isso e já dando um posicionamento, é possível que até esses pontos, por exemplo, eles eventualmente possam ser retirados do projeto e aí facilitar. Mas eu não acredito, Zé, que a gente vai ter uma votação desse projeto das fake news no curto prazo. Vale lembrar que a gente está praticamente aí há poucas semanas do recesso legislativo, né? A atividade legislativa vai até o dia 17 de julho. O governo, a grande prioridade do governo no Congresso, na Câmara, é a questão do marco fiscal, que vai ser votado aí nos próximos dias.
Mas depois disso o Lira quer botar a reforma tributária também, e lembrando que o governo vai ter que votar uma série de medidas provisórias igualmente desafiadoras. Tem uma delas lá, por exemplo, que é da reestruturação do governo, né? E existe reclamações, por exemplo, da bancada ruralista, que considerou que o Ministério da Agricultura foi esvaziado, então eles querem devolver determinados órgãos que foram deslocados do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e devolver lá para o Ministério da Agricultura. Então, eu acho que politicamente, como não há acordo ainda e a gente ainda tem uma pauta curta antes do recesso, eu acho que isso vai ficar eventualmente para o segundo semestre. Até lá, o Lira vai tentar, obviamente, pacificar e ver o que é possível de acordo para permitir que o projeto seja votado. Agora, Cristiano, está tendo muita interferência do judiciário sobre o legislativo, né? Quer dizer, o judiciário tem ocupado um espaço grande, que, teoricamente, pelo menos, deveria ser do legislativo, que é o espaço de legislar. Não? Quer dizer, então, o judiciário tem adotado uma atitude muito proativa nesse sentido. O legislativo, por enquanto, tem se comportado de uma forma relativamente tranquila em relação a isso, né? Quer dizer, essa semana nós tivemos aí a cassação do deputado Deltan Dallagnol, uma cassação meio estranha, né? Quer dizer, dado a forma como foi feita, e quer dizer, eu acho a pergunta que eu tenho, que eu acho que é importante, como é que você está vendo essa questão? Que você acha que vai ter alguma reação do Congresso em relação a essa questão do deputado Deltan Dallagnol, e se essa tendência do judiciário de legislar, que é uma coisa que já vem há algum tempo, em algum momento você acha que o legislativo vai começar a se sentir, entre aspas, agredido por esse comportamento? Zé, a gente vê diante desse. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer que por que existe isso, essa judicialização? Por culpa dos próprios políticos e partidos. Se você olhar a ação contra Deltan Dallagnol, quem apresentou? Partidos, foi o PT, foi o Rede, foi uma coligação lá do Paraná. Né? Quem que apresentou uma ação contra o Moro, que também por Caixa 2 na Justiça Eleitoral? Foi o PL, né? O partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, foi uma ação que está sendo julgada lá por esses... se você olhar do Marco Civil da internet, quem que entrou com essas ações? Foram partidos políticos também, PCdoB e tudo mais, foi um partido de esquerda. Né? Então, você percebe que, em primeiro lugar, a judicialização da política é feita pela própria política. Então, é curioso isso, porque o próprio presidente Lula, por exemplo, recentemente, ele deu uma declaração, olha, a gente precisa, para parar com isso, a gente perde uma votação na Câmara, perde no Senado e a gente recorre ao Supremo. Mas foi exatamente isso que ele fez com relação à a questão da privatização da Eletrobras. O que o governo está fazendo? Judicializando também. Então, a AGU entrou lá. Então, o primeiro ponto é que o judiciário, ele muitas das vezes, ele se movimenta justamente por reações que estão acontecendo por meio do mundo político. Então, o mundo político sempre cobra. Sempre acaba recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, sempre acaba recorrendo à Justiça Eleitoral. Então, por isso que eu acho que isso não necessariamente vai parar, a não ser que o mundo político resolva. E aí, em geral, quando a gente tem uma decisão como essa, como é o caso do Dallagnol, a gente vê muita gente falando, isso é um absurdo e tudo mais, mas ela não resulta em nenhum tipo de ação firme ou consistente ou uniforme por parte do Congresso Nacional. Ela sempre fica na questão da retórica. Então, muito provavelmente, a gente vai continuar vendo essa judicialização por muito e muito tempo, até que o Congresso Nacional decida tomar alguma iniciativa. E eu vejo que, algumas vezes, a reação do mundo político se dá de forma enviesada. Então vamos aprovar aqui uma PEC acabando com essas vantagens que juízes têm de férias de 3 meses
por ano e tal, já que eles estão invadindo muito a nossa competência. Então, o ataque é em outras, por outro lado, não necessariamente pela raiz do problema, mas são retaliações, né? Como essa, por exemplo, de acabar com essas férias de 3 meses que o judiciário tem. Vale lembrar que dezembro, janeiro e todo mês de julho. Mas a raiz do problema é uma mudança super importante no papel do judiciário da sociedade brasileira, né? É uma mudança, o judiciário brasileiro tem uma gama de poderes, quer dizer, muito grande. E quer dizer, o Supremo, por exemplo, ele julga desde ladrão de galinha até reforma constitucional. Quer dizer, então, você não tem aí nenhum limite nesse processo, e isso é um problema. Eu acho que isso gera um incentivo para que. Abre inquérito, instaura Isso, inquérito, condena, enfim. exatamente. Então, o poder, de fato, é muito grande. E é por isso que vocês têm gera um incentivo para que os partidos entrem no Supremo sempre que precisa de alguma coisa. Então, quer dizer, mas para a ordenação jurídica da democracia brasileira, isso precisava ser mudado, né? Quer dizer, eu acho que isso é um problema que está ficando cada vez mais grave e pode dar problema ali na frente. Eu acho que isso aqui é uma preocupação. Os incentivos estão errados, claramente, tá certo? Voltando aqui Esse para o. ponto fundamental, Zé, porque isso, no final das contas, acaba implicando muito nessa insegurança jurídica. A insegurança jurídica que a gente tem, ela, e quando o Supremo decide sobre tudo, ela vai para várias áreas, ela vai para Claro. direito tributário, ela vai para direito administrativo, ela vai para o direito público e ela vai para a questão penal também. Então, essa insegurança, de certa forma, é o que acaba fazendo com que no Brasil o custo de empreender, o custo de atrair investimento, o custo de uma série de coisas no país é altíssimo, né? Exatamente. Esse é um problema que, quer dizer, realmente diminui muito a taxa de investimento na economia brasileira, exatamente porque a incerteza jurídica é muito grande. Essa questão da Eletrobras, por exemplo, é um problemão, né? Quer dizer, você privatizou a Eletrobras, passou pelo Congresso, passou a legislação, foi julgado no TCU, analisado no TCU, tudo foi aprovado e tal, privatizou e agora o governo entra no Supremo tentando mudar o contrato de privatização que foi feito lá atrás. E se o governo conseguir o que ele quer, vai ser um golpe importante na taxa de investimento do país. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante e, quer dizer, acho que tem que ser levado em consideração. Agora, voltando aqui ao dia a dia do nosso aqui, quer dizer, a gente vai ter aí algumas CPIs, pelo menos 2 CPIs são consideradas super importantes, que é a de 8 de janeiro e a CPI do MST. Como é que você está vendo isso? Como é que você acha que vai caminhar esses processos? Como vocês, os cientistas políticos sempre dizem, se a CPI você sabe como começa e nunca sabe como acaba. Mas como é que você está vendo esse processo aí? Bom, Zé, eu particularmente não gosto muito dessa frase, porque acho que ela já está muito batida, mas o fato é que as CPIs elas se desmoralizaram muito no país nos últimos anos. As CPIs elas têm sido muito mais resultado de disputa política do que qualquer outra coisa. E eu acho que a minha avaliação é que CPI, obviamente que, especificamente sobre essas CPIs, como eu falei no começo também, elas tendem a aumentar o custo da negociação política do governo, porque de certa forma, ela pode ser utilizada para as investigações podem chegar perto do governo, no caso da MST, pela ligação que o partido tem com o movimento, mas também porque eles acabam rivalizando com a divulgação de uma agenda positiva que o governo queira passar. E essa CPI, elas podem rivalizar eventualmente com a agenda positiva que o governo quer divulgar. Então, ela acaba ofuscando, né, fazendo com que o governo não divulgue, ou ela acabe obstruindo ali a divulgação de agendas positivas por parte do governo. Isso não é bom.
para o governo. Então, ela tende a aumentar o custo político do governo, da negociação política, né, além do que ela pode acabar comprometendo essa divulgação de agenda positiva, né, do governo. Mas, como eu estava dizendo, CPI, ela se desmoralizou, né, no país. Ela causa muito ruído durante todo o processo, porque são depoimentos, isso e aquilo, muito barulho, gente que é presa quando está depondo e tudo mais, causa uma série de confusões. Chega ao final, o que é feito? Chega ao Nada. final, não acontece nada. Veja a CPI, por exemplo, da pandemia. O que aconteceu? Ela teve uma. Paralisou o país, os canais de TV transmitiam essas sessões ao vivo. O que aconteceu? Absolutamente nada. Então, essa CPI do 8 de janeiro também vai acontecer a mesma coisa. Vão ser muita coisa e tudo mais e tal. O que vai acontecer ao final? Quase que nada. Então, até porque, Zé, qual que é o objetivo da CPI? Depois que ela termina, ela tem um relatório e ele é encaminhado para o Ministério Público para decidir se abre um inquérito. Ora, dos atos antidemocráticos já tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal, então o que ele vai fazer de novidade? É meramente barulho. Então, isso só vai, na minha opinião, criar barulho, criar dificuldade para a agenda do governo e aumentar o custo da negociação política. Resultados concretos, na minha opinião, vai trazer muito pouco. Elas também acabam por servir para projetar determinadas pessoas, né? Me lembro da CPI do narcotráfico, por exemplo, que ela projetou grandemente ali o então deputado Magno Malta, que acabou sendo eleito senador. Então, ela serve também como instrumento de projeção, individual, mas não necessariamente isso vai trazer benefícios concretos para o país, né? Não, mas pode fazer diferença do ponto de vista da popularidade do governo, né? Quer dizer, acho que pode afetar negativa ou positivamente a popularidade do Exatamente, governo. mas Essa o ponto é o seguinte: essa CPI dos atos antidemocráticos, a primeira coisa, ela já. A oposição e o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles já estão na defensivas em relação a essa CPI, porque os atos aconteceram, é atribuído a eles ali, eles que é atribuído, né, a culpa e toda a responsabilidade ao governo anterior. Enfim, pode haver uma discussão aqui, mas o inquérito que está lá tem lá no Supremo é esse e tal. Então, o que a oposição tenta fazer? Ela tenta dizer que, olha, a responsabilidade já não era mais nossa, porque não estava mais no governo. Então, ela tenta, pelo menos, criar uma espécie de discurso onde ela também não vai ficar sozinha responsabilizada pelo que aconteceu, né? Então, vai ser uma disputa ali de governo e de oposição. Para mim, como eu falei, e você reforçou isso agora, como pode afetar a popularidade do governo? Pode, porque além da investigação em si, ela pode acabar dificultando que o governo divulgue uma agenda positiva, já que ela tende a ter mais destaque na imprensa de uma forma geral. Certo. Vamos, para encerrar a nossa conversa aqui, quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre alguma coisa positiva. Reforma tributária. Como é que você está vendo esse negócio da reforma tributária? Você acha que tem uma chance importante de passar com que estrutura, um IVA só, IVA dual, quer dizer, vai ter muita exceção, não vai ter exceção, não vai passar nada? Como é que você está vendo esse processo aí, dessa discussão da reforma tributária, que é uma coisa super importante, e esse é um dos temas positivos aí desse governo. Zé, eu lamento não necessariamente, vamos dizer assim, atender às suas expectativas e terminar com alguma coisa positiva, porque a complexidade dessa discussão ela é muito grande. Olha, Zé, é o seguinte: primeiro, quando foi divulgado o relatório da reforma tributária, quando foi criado o GT na Câmara dos Deputados, qual que era a data inicial prevista para apresentação do relatório? Dia 16 de maio. Aí, depois, houve um adiamento para o dia 29 ou 30 de maio. E ele já foi adiado para o dia 6 de junho. Então, está sendo adiado pela falta de consenso. Hoje mesmo está havendo o
governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele disse, olha, essa reforma tributária ela vai transformar os governadores em meros carimbadores de recursos, só isso. E ele disse o seguinte, se o governo não fatiar, há um grande risco de não avançar com essa reforma tributária. Então, essa reforma tributária, ela nasceu muito ambiciosa, mas eu entendo que ainda não há um nível de consenso para a gente evoluir numa reforma tributária ampla. O que eu acho que, eventualmente, a gente pode ter até o final do ano? Talvez um IVA federal, que vai ser a fusão de alguns impostos federais e transformação em um só. Agora, o IVA estadual, que envolve a fusão de ICMS, de ISS, que vai definir quanto que estados vão ter, isso não está pacificado. Os governadores não estão satisfeitos, os prefeitos também não estão. Os estados da região pobre, das regiões mais pobres, norte e nordeste, eles exigem a criação de um fundo de desenvolvimento regional superior a 500 bilhões de reais, onde eles possam investir em infraestrutura e acabar aumentando a atratividade de investimento para os seus respectivos estados. E o governo federal não tem esse dinheiro para colocar nesse fundo. Então, Zé, talvez o copo meio cheio ou meio vazio. Se eventualmente andar com a reforma tributária, com um IVA federal, vai ser uma boa coisa, então tudo bem, a gente termina com a mensagem positiva. Se não é tão bom, porque ainda vai permanecer uma confusão no âmbito estadual, então a gente não termina com uma coisa, com um call positivo, entendeu? Mas eu acho o seguinte, a complexidade ainda está muito grande. Eu vi manifestações de liderança do Senado muito relevantes, dizendo que eles não acreditam numa reforma ampla esse ano. Então, na melhor das hipóteses, o que a gente pode ter nesse ano é um IVA federal, com junção de impostos federais em apenas um tributo. Mas, para além disso, eu não estou muito otimista, não. Quer dizer, eu também tenho um pouco essa mesma posição. Acho extremamente difícil ter um IVA único. Na verdade, é curioso, que a gente está voltando à discussão lá do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, o ministro Paulo Guedes, na época, dizia, olha, eu consigo fazer um IVA federal, mas essa coisa do IVA único, esquece, tá certo? E eu me lembro dele falando sobre essa questão dos fundos regionais, né? Quer dizer, que ele dizia, escuta, você precisa de um fundo de 400 bilhões de reais, o governo federal não tem esse fundo para criar esse dinheiro para criar esses fundos regionais. Então, no fundo, o que você está dizendo é que a gente está voltando na mesma discussão lá durante o governo Bolsonaro, que acabou não saindo, né, naquele momento, com muita resistência. Cristiano, muito obrigado aí pela sua participação, excelente. Tenho certeza que clarificou muitas coisas, acho que foi muito legal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Zé. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Você sabe o que são CRIs? A gente respondeu essa pergunta no Genial Responde desta semana. Dura menos de 3 minutinhos, então eu espero você por lá.